vem àquela tribuna e pede anistia para vândalos da pior estirpe, porque um vandalismo de um jovem embriagado que quebra um orelhão na rua é absolutamente reprovável. Artigo 163 do Código Penal, dano. Mas uma horda selvagem de fascistas que promove vandalismo com uma finalidade de destituir um presidente da República, destituir ministros da alta cúpula da justiça, não é um mero ato de vandalismo. Está tipificado no Código Penal como tentativa de golpe. Então, essa conversa do batom não nos pega. Não somos inocentes. Só se for batom na cueca daquele que carrega consigo a marca do próprio crime e que se incrimina a cada momento, como é o caso do Eduardo Bananinha. Aquele que, quando Lula foi indicado pela presidenta em exercício, Dilma Rousseff, para ser ministro de Estado, ele disse, o Eduardo Bananinha, que o Lula estava tentando se furtar à investigação e a uma eventual punição por crimes que hoje sabemos que não cometeu. E o que fez o nosso presidente, de forma corajosa, não assumiu o cargo no ministério, não saiu do país e ficou à mercê da justiça, mesmo quando esta era gritantemente injusta. Quando Lula foi para São Paulo e foi abraçado por milhares e milhares e milhares de pessoas no ABC Paulista, que gritavam em coro que ali a polícia não entraria e que o nosso presidente não seria preso pela resistência do povo, o que o Lula fez? Não, eu não quero conflito. Eu não quero resistir fisicamente nas ruas. Eu não quero promover nenhum tipo de guerra civil. Eu me entrego, pois inocente, e provo minha inocência nos autos do processo. E exatamente isso ele fez. E o Bolsonaro, o Eduardo Bananinha Bolsonaro, disse: quem não deve, não teme. Então por que quer ser ministro? Hoje, acordo com a notícia de que o covarde que desmaia em debates fugiu como todo picareta corrupto da América Latina, com uma maleta de dólares para Miami. É esse o herói patriota dos nacionalistas da direita brasileira? Por que não fica, não enfrenta, jovem, saudável, forte, diferente de nosso presidente, com idade avançada, enfrentando os obstáculos que o tempo impõe em nosso caminho, e mesmo assim amargou o veneno da prisão curitibana? Os bolsonaros, como ratos, perceberam já que o navio está afundando. Os seus amigos, aliados políticos de hoje, deputada Cloara, serão os que passarão na rua sem cumprimentá-lo amanhã, próprio da política
dos oportunistas. Em time que está ganhando, a grande torcida. Crime que está na terceira divisão, a torcida já não lota mais o estádio. Os bolsonaristas são sementes mal plantadas. Nasceram com cara de abortadas. Nasceram no hoje, mas morreram no ontem. Porque sem futuro. Um minuto para Vossa Excelência concluir. Não há na história do mundo um governo fascista que tenha se prolongado no tempo. Todos eles tiveram o mesmo fim. De Mussolini a Hitler. De Pinochet ao presidente das Filipinas, que por ser um entusiasta da frase bandido bom, bandido morto, cruel e covarde, porque os bandidos são sempre os pobres, foi preso pelo Tribunal Penal Internacional. Lotam a lata de lixo da história. E o fim de Mussolini foi o de estar pendurado, para que todo o povo veja que o mal jamais prevalecerá. No começo do ano de 2023, nas primeiras sessões aqui dessa casa, eu ouvia do lado de lá um parlamentar e outros falarem que o ato que ocorreu no dia 8 de janeiro eram petistas infiltrados, disfarçados. E agora eu ouço os mesmos parlamentares pedirem anistias para os participantes dos atos. Ou enlouqueceram, ou usam de mau caratismo. Ou estão, como sempre, fazendo o que sabem, algazarra. Eu quero tranquilizar o deputado Arruda. Pode ficar calmo e tranquilo, deputado Arruda. No próximo ato do Bolsonaro, estará lotado. Será na Papuda, ela está bem cheia, não vai faltar público para o Bolsonaro. Quero lembrar a Vossa Excelência, que não está aqui, infelizmente, nesse momento, quando o senhor se refere que estão fugindo os investidores do Brasil, não, deputado. Quem está fugindo do Brasil nesse momento são os golpistas. O Eduardo Bolsonaro acabou de fugir para os Estados Unidos para preparar a fuga do papai. A família toda vai fugir. A família toda vai arregar, como sempre fizeram na vida. O Brasil já entendeu que tudo isso que está ocorrendo não dá para ficar impune. As mágicas ilusionistas acabaram. A máscara caiu. A verdade afloresceu. Horas por notícias, horas por provas físicas, horas por áudio e horas pelas coincidências de todas essas juntas. O que a gente tem visto, ou melhor, exposto pela Procuradoria-Geral da República, são fatos inquestionáveis. Ontem, o assessor especial do presidente da República, Mauro Cid, trouxe à baila numa delação. Mas depois as investigações selaram a delação, comprovaram os fatos. E hoje a gente tem a fuga dos bananinhas. Tem aquele filme A Fuga das Galinhas, agora nós temos a fuga dos bananinhas. Começou com um, faltou mais dois, e falta o pé de banana, que é o mais velho, que é o patriarca da família. Aquele que diz que não fraqueja, mas não enfrenta.
É esse o responsável por todo o mal que o povo brasileiro viveu em 4 anos. É esse o responsável por trazer a fila do osso. É esse o responsável por fazer muitas pessoas chorarem durante o seu negacionismo, durante a Covid. Esse tipo de comportamento, esse mau caratismo, aliado à sua tara, à sua fantasia de subversão à bandeira norte-americana, fez tudo isso. Não é à toa que não há coincidência, o primeiro lugar a recorrer à fuga para a bandeira norte-americana. E a pátria brasileira, verde e amarela, tão levantada por eles, ficou longe. Uma pessoa eleita pelo povo para cumprir o mandato de deputado federal, sabe o que fez, não vai encarar a justiça brasileira, porque sabe do que fez. São vários os motivos: imóveis em dinheiro vivo, joias, lobbies e outras coisas mais. E eu ouço aqui, de forma enraivada, de forma enfurecida e não respeitosa, N palavrões do lado de lá. Mas a baixaria, o desespero, só faz parte de um lado, aquele lado de lá. Aquele lado de lá foi o lado que fez o Brasil perder a sua ternura. Nós já polarizamos muitas eleições no Brasil. Aliás, nós disputamos eleições desde 1988. Mas nós nunca tivemos pessoas que transformassem a política brasileira em ódio puro. O PT já disputou com o Collor, já disputou com o PSTB, já ganhou, já perdeu, mas a gente nunca teve uma afronta à democracia como teve agora. A gente nunca teve um plano de assassinar um presidente eleito, um vice, um ministro do STF. A gente nunca teve um plano de tomar o poder na bala. E um plano também de usar religiosidade no processo político, como foi feito aqui. Aqui foram inúmeras pessoas que participaram disso. E a gente não pode generalizar. Tem vários religiosos que não participaram, mas grande parte participou em dar suporte político para uma tragédia anunciada, atrás de um mantra falso, que nunca foi o mantra de Deus. Usaram o nome de Deus. Aliás, a história é clara, tanto que um dos pecados é não usar o nome de Deus em vão. E todos aqueles que fizeram isso acabaram numa situação nada legal. E é isso que vai acontecer com a família mais podre da história política brasileira. Vai ser lembrada só por questões tristes. Vai ser lembrada por praticar violência, por estabelecer o caos, por segregar pessoas, apartar entes queridos, deixar pessoas com fome e favorecer alguns poucos. Primeiro, a sua família, e nunca a família do povo brasileiro. A gente está cansado desse debate aqui dentro, mas eu tenho por obrigação de estar aqui fazendo o contraponto à mentira. A fake news foi quem elevou esses monstros do pântano para disputar a política. A fake news foi quem tirou os machistas, misóginos, raivosos, caluniosos e mentirosos, extremistas, para a política. E nós vamos sempre combater a fake news. Seja de forma verbal, seja nas redes sociais, seja em qualquer canto de espaço político que existir. Mas nós vamos sim defender a verdade, defender a história, porque aquele que não sabe de história, fala o que foi dito lá, que no período da ditadura, 500 mil mulheres saíram na rua pedindo ditadura. Eu não me lembro
de ter lido isso e algum recorte do que eu estudei na vida. São falácias como essa, são mentiras como essas que, contada de forma insistente, se tornam verdades para alguns. E é esse tipo de atitude que a classe política tem que repudiar. Não importa do partido que você seja, não importa o quanto você pense sobre a sociedade e quem governa o país. Importa você ter lado com a história e com a verdade. E aqui, a gente tem uma base governista muito grande e uma oposição com 8 membros. Mas aqui na base governista, tem pessoas que não compactuam com esse tipo de atitude. E acho que chegou a hora dessas pessoas que não compactuam com esse radicalismo, com essa verbologia ignorante e triste, ser punida aqui nessa casa. Nós não podemos admitir que o povo pare para ouvir palavrões daquela gravidade que foi dita ali e disparada a todo mundo ao mesmo tempo. É o desespero. Eu sei como deve ser a situação de ver que nunca mais vai voltar ao poder. Mas nós não podemos, todos nós aqui. Um minuto para Vossa Excelência concluir. Nós não podemos ser agredidos desse jeito. Quando se agride um presidente da República da forma que foi feita ali, quando se agride outras pessoas, como foi dito ali, quando se agride um partido político, como foi feito ali, está agredindo todos vocês. Às vezes, a gente não está preocupado diretamente, porque não é com a gente. Mas o passo seguinte é com vocês também. Porque quem tenta dar um golpe de Estado para implantar um processo autoritário é para acabar com o sistema como um todo. Isso inclui, por primeiro, a classe política. E quem não entendeu isso até agora, se esperte. Serão os primeiros a serem ceifados, encarcerados, calados e criminalizados.